Para meu espanto, estavam também em áreas internas sem a devida luminosidade para uma adequada sustentação. Sobre esta minha observação, ela sorriu e redarguiu que as plantas estavam bem, em decorrência de haver ali um jardineiro muito bom. Foi quando apareceu, vindo de um outro cômodo da casa, o tio Geninho, que também estava com aparência muito mais jovem. Fiquei feliz com a chegada daquele espírito amigo, e dei-me conta da gafe que eu cometera, raciocinando sobre as plantas dali, com uma mentalidade tipicamente terrena. É claro que no astral, as condições são outras. Meu pai estava o tempo todo muito sorridente e feliz, por ter conseguido me levar até ali, para rever aquelas pessoas com quem tínhamos agradáveis vínculos emocionais. Ainda consigo lembrar que a tia Nina falou alegremente de seus filhos, que não estavam ali. Eu não sabia bem como agir, depois do longo tempo sem ter contato com aquelas consciências amigas, mas, de qualquer forma, eu estava relativamente à vontade e satisfeito de estar lá. Sei que ocorreram outros pormenores de nosso reencontro, mas não pude trazer tudo para a memória terrena. Despertei na minha cama, com um sentimento de alegria pela experiência, e logo fui registrar em papel o ocorrido. No entanto, agora, creio ser relevante alertar que estes reencontros com parentes desencarnados não devem ser forçados por nós viajantes astrais, sobretudo quando predominam no projetor sentimentos de perda, tristeza ou saudades extremas. Isto pode permitir que entidades inamistosas usem este estado emocional para enganar, plasmando a forma dos parentes falecidos, para roubarem energia dos projetores vampirismo astral. Reencontros com parentes desencarnados, quando se dão de forma espontânea e sob um clima emocional mais brando e saudável, tendem a transcorrer de maneira mais segura e produtiva, sendo realmente inesquecíveis. Data: 10/07/2002. Relato 16, Pôr do Sol. Estávamos eu, meu primo e um colega radiestesista, em pleno astral, logo após uma tarefa assistencialista, em que atuamos conjuntamente. Tínhamos acabado de auxiliar na retirada de um desencarnado desequilibrado daquele lugar, que não tinha uma vibração das mais densas. O ambiente, pelo menos naquele momento, não tinha entidades em excesso, nem a sujeira típica das áreas umbralinas mais pesadas. Contudo, o céu apresentava uma cor meio escura, como se o sol estivesse se pondo. Resolvi prestar atenção neste fenômeno e logo escureceu bem mais. Tudo indicava que o sol estivera pouco no horizonte, acabando por descer por completo. Senti que o campo vibracional do lugar se tornaria menos adequado à tarefa que realizávamos ali. Então, eu disse aos demais: vamos embora. Amanhã a gente pega o outro. Em seguida, despertei na minha cama. Essa experiência, embora curta, tem dois aspectos interessantes a serem destacados. O primeiro é que a minha capacidade de rememorar não alcançou o resgate da entidade em si. Eu só recordei que tínhamos feito a referida tarefa, mas sem detalhes. O segundo aspecto a assinalar é sobre a correlação entre a ação do Sol no plano físico, com a sua influência naquela dimensão onde estávamos. Isto era um indício de que deveríamos estar num ambiente de frequência energética relativamente próxima à terrena. Data: 16/08/2002. Relato 17, Viagem ao Japão. Na mesma noite da experiência do relato anterior, realizei outra viagem astral. Eu estava numa espécie de excursão, no mundo extrafísico, acompanhado por diversas pessoas de aparência ocidental, talvez umas 12 pessoas, as quais, depois de despertar, não pude recordar quem eram. Numa localidade com grande predominância de orientais. Era um ambiente bem movimentado, com grande semelhança a um moderno shopping. Pelo jeito, estávamos numa dimensão energética próxima à contraparte física de uma grande cidade tecnológica do Japão. As lojas do shopping eram bem arrumadas e limpas, apresentando mercadorias diversas,
dentre elas, muitos equipamentos eletrônicos. Os orientais, em boa parte sorridentes, conversavam muito entre si, sendo possível ouvir a sua linguagem incompreensível para nós. Percebi que seus lábios se movimentavam de fato, ou seja, eles estavam falando entre si, ao invés de utilizar a telepatia. Isso era um outro bom indicador de que estávamos próximos, vibratoriamente, ao plano terreno. Então, comentei com uma das pessoas que compunham o nosso grupo de excursionistas. Parecia ser uma excursão de aprendizado, que se eu quisesse me concentrar mentalmente, entenderia o que os japoneses estavam comunicando entre si. Neste momento, até fiz um gesto com a mão direita, segurando as têmporas, aludindo à possibilidade de me concentrar e entender o idioma do lugar. No entanto, houve um lapso de memória neste ponto da minha experiência. Não recordo o que ocorreu em seguida, apenas lembrando a partir da minha permanência numa praia, supostamente ainda no Japão. Na praia citada, que era um lugar isolado, assemelhando-se a uma dimensão energética também próxima à dimensão física, eu estava acompanhado apenas por um jovem japonês, aparentando ter cerca de 23 anos de idade. Eu o reconhecia como um velho amigo, que há um bom tempo não encontrava, não sei se era alguém projetado, ou se era um desencanado. Ele me mostrava a vida marinha que chegara até as areias, através das ondas. Recordo com clareza de ter visto algas e alguns tipos de caranguejos. Em seguida, o jovem me trouxe um caranguejo de cor verde claro, mostrando-me o ser paralisado na palma de sua mão, que, em seguida, foi possível identificar que apenas se fingia de morto. Logo depois, distraí-me observando o mar, quando o japonês me pregou uma peça, pondo o caranguejo sobre a minha cabeça. Apenas ri de sua brincadeira e pus o crustáceo na areia. Sei que ocorreram outros detalhes de nosso encontro naquela praia astral, mas não pude rememorar mais, depois que despertei em meu leito material. De qualquer modo, posso afiançar que esta experiência extrafísica foi agradável, apesar do lapso de memória e da minha limitada rememoração. Data: 16 de 08 de 2002. Relato 18. Conversando com um índio. Naquele dia fui dormir muito cansado, dando apenas para iniciar um exercício projetivo, antes de apagar. Uma vez fora do corpo, encontrei-me com um índio de rosto largo, pele bem morena e bastante robusto. Era um típico trabalhador espiritual da corrente astral de Umbanda. Recordo que a conversa foi longa, mas não pude trazer para o meu consciente boa parte dela. No entanto, lembro-me bem de que a entidade me disse, quando eu dou as minhas sugestões ou conselhos a alguém, mas eu percebo que a pessoa não se esforça para modificar-se e melhorar, simplesmente eu me afasto. Ou seja, ele estava me passando instruções pessoais. A energia que ele emanava era de uma sabedoria simples e objetiva. Pude perceber que aquele amparador tinha um caráter firme, passando uma impressão de que era bastante seguro do que falava. Em seguida, despertei na minha cama. Eu fiquei satisfeito com o contato e refleti que ele, na realidade, estava dando-me um exemplo de como agir com as pessoas no dia a dia. Fiz uma autocrítica e repassei mentalmente como eu lidava com amigos problemáticos. Realmente, naquela época, eu tinha uma tendência a me sobrecarregar com os problemas alheios, colocando nas minhas costas uma carga indevida. Cada um deve fazer a sua parte, pensei. A entidade tinha razão, e eu deveria modificar a minha atitude. Data: 20 de 08 de 2002. Relato 19. Cavalos em projeção. Após ter despertado e rememorado a experiência extrafísica com um amparador indígena, levantei-me e fui beber água. Tornei a dormir e projetei-me sem perceber. Quando retomei a consciência, estava ao ar livre, numa região com extenso pasto verde. À minha frente haviam alguns cavalos. Logo alguém se manifestou, ao meu lado, chamando minha atenção para observar bem os cavalos. Não pude ver quem estava ao meu lado,
Até porque foquei nos animais. Eles estavam dormindo de pé. Os cavalos dormem, na maioria das vezes, de pé, e o corpo deles iniciava a emanação de um tipo de vapor ou fumaça esbranquiçada. Continuei observando a saída do vapor, que transitava lateralmente e iniciava uma condensação a uma certa distância dos equinos. Então, depois de instantes, ali estavam os cavalos fora do corpo físico. Os corpos astrais dos animais eram quase idênticos aos materiais, apenas com a diferença de que tinham uma tonalidade mais clara. O que era interessante é que os cavalos pareciam responder a uma espécie de chamado sutil, imperceptível para mim, mas não para eles. Naquele instante, então, a pessoa ao meu lado voltou a falar. Disse para mim que deveria continuar prestando atenção aos equinos projetados. Eles, que eram em número de 4, agora caminhavam ordenadamente, inclusive dando passos laterais em perfeita coordenação, como se estivessem num treino de adestramento em conjunto. Aquilo era um espetáculo interessante, embora eu não estivesse vendo quem ordenava os passos que os animais deviam fazer. Talvez estivessem obedecendo ao comando telepático de alguém, provavelmente a pessoa ao meu lado, evidentemente um amparador. O seguir, o amparador destacou a disciplina dos cavalos, elogiando-os, enquanto prosseguiam na bela apresentação, que, naquele momento, parecia uma dança. Na sequência, a entidade voltou a falar, salientando que aqueles animais, considerados irracionais, eram melhores do que muitos seres humanos, pois aqueles equinos tinham as boas características do esforço e da disciplina, enquanto muitas pessoas são incapazes de se concentrar num objetivo, mantendo uma rebeldia sem motivo definido. Logo após, retornei ao meu corpo material. Depois que despertei em meu leito, rememorei toda essa experiência, considerando-a bem original. Eu estava satisfeito e logo coloquei-a no papel. No entanto, naquele momento, não fiz uma ligação direta entre a outra viagem astral que ocorrera na mesma noite, a do índio, com esta. É bem possível que o índio da primeira viagem noturna fosse, também, o amparador desta segunda projeção astral. Ele deveria ter cumprido o papel de adestrador dos cavalos na experiência extrafísica, para, justamente, me passar o valor que há em manter uma disciplina durante a vida, evitando perder o foco das coisas realmente importantes. Data: 20 de 08 de 2002. Relato 20, Extraterrenos. O início do que pude recordar dessa experiência, é a partir da minha estadia em local do astral, acompanhado por 2 outros projetores conhecidos, mas que, agora, enquanto escrevo, não consigo identificar mais. Nós 3 estávamos alinhados lateralmente e, em frente a cada um de nós, havia um ser humanoide, mas com características um tanto diferentes de uma pessoa comum. Eles passavam conhecimentos a cada um de nós, individualmente. Portanto, não sei o que cada um dos meus amigos projetores recebia de informações, embora eu tenha podido, num certo momento, observá-los pelo canto dos olhos, e notar que estavam também em comunicação com os estranhos seres. Entendi que aquelas 3 consciências pertenciam a outro planeta. Aliás, posso destacar que os 3 extraterrenos eram bastante semelhantes entre si. Eles tinham uma estatura bem elevada, apresentando-se com cerca de meio metro a mais que eu. No plano terreno tenho 1,70 metros de altura. Eles emitiam uma luminosidade muito branca por todo o corpo, quase luminescente. As cabeças deles tinham formato ovoide, mas não posso recordar traços fisionômicos. Quanto à comunicação que eu estava recebendo do ser à minha frente, que se dava de maneira telepática, é algo difícil traduzir na forma de palavras. Posso dizer que era algo elevado espiritualmente, mas numa densidade, profundidade complicada para expressar. Provavelmente esses conteúdos estão armazenados em nível do meu inconsciente. Recordo que a minha percepção da energia que ele emanava, pode ser traduzida por um misto de serenidade e sabedoria.
A sua presença inspirava-me confiança e eu, naturalmente, sentia respeito por aquela consciência. A comunicação transcorria bem, até que, num dado instante, percebi que o ambiente passara de uma luminosidade clara para um tom acinzentado. Imediatamente, o extraterreno me transmitiu que, pelo fato do ambiente haver mudado, não seria possível continuarmos a nossa comunicação ali. Logo a seguir, estendeu-me a sua grande mão, e eu entendi que ele me oferecia uma oportunidade para acompanhá-lo a um lugar melhor, que propiciasse a continuidade de nosso contato. Segurei em sua mão de pronto, e, automaticamente, fui transportado para uma outra dimensão. A nova ambientação apresentava uma bela paisagem. Eu estava numa colina coberta por relva bem verde, observando um amplo horizonte formado por diversas colinas como a minha, sendo tudo permeado por uma suave claridade. Já não via a entidade extraterrena, e não me preocupava com isso. Eu fora induzido a uma expansão de consciência e permanecia ali numa espécie de contemplação. Estava sentado naquela relva e senti um grande distanciamento de minha atual vida terrena. Notei que meu corpo astral, agora, era semelhante ao do extraterreno. Observei os meus braços com aquela cor branca quase luminescente, assinalando também que eu apresentava-me com o tronco e membros mais compridos, e, além disso, a minha estatura era mais elevada do que antes. No entanto, nada disso me espantava. O meu foco de percepção estava mais voltado para a questão da dualidade que vivemos no mundo físico. Naquele momento, latejava na minha mente a disparidade entre o meu estado momentâneo de consciência, senti um grau maior de unificação com o todo, e aquele que temos normalmente na Terra, quando manifestamos preocupações e apego excessivo por certas coisas. Ali, naquele instante, o valor desses sentimentos terrenos era profundamente irrisório para mim. Simplesmente faziam muito pouco sentido. Minha compreensão estava bastante ampliada e eu senti uma grande paz. O seguir, despertei na cama. Pensei que não deveria esquecer a rica experiência que acabara de ter. No entanto, não quis levantar-me para registrá-la, já que preferia manter-me naquele estado de serenidade. Acabei pegando no sono novamente, e só depois fiz as anotações necessárias. Pode ser que, ao despertar em definitivo pela manhã, eu tenha me esquecido de algo. Contudo, o que pude rememorar considero bastante significativo, pelo menos em termos pessoais. Data: 13/09 de 2002. Relato 21. Projeção durante um trabalho de cura. Na época dessa experiência, eu estava com um nível baixo de vitalidade. Meu primo, que atua em trabalhos bioenergéticos de cura, estava me visitando regularmente, de modo a restabelecer a minha saúde. Como de praxe, naquela noite, mais uma vez eu me deitara em minha cama, enquanto meu primo exercia a cura prânica, associada a outros métodos alternativos de harmonização. Eu estava em decúbito dorsal, de barriga para cima, com os olhos fechados, quando, de forma automática, iniciei o tradicional exercício da esfera dourada, que induz o estado vibracional, e, então, surpreso pelo meu automatismo, questionei mentalmente a necessidade de eu estar fazendo aquele exercício. No entanto, pensei que não era hora de racionalizar muito, permanecendo com a movimentação energética da esfera dourada. Eu não tinha a intenção de projetar-me, apenas continuando com o procedimento por pouco tempo, pois logo perdi a consciência. Após um período que não sei precisar, recordo de estar num lugar conversando com um homem, que me questionava onde estava o filho dele. A fisionomia do homem era bem nítida, tendo pele morena e um bigode bem aparado, e estando claramente irritado comigo. Ele insistia na pergunta, argumentando que eu saíra com seu jovem filho e agora voltara só. Eu nada respondia, pois pela minha mente passava a cena do rapaz sendo levado por 2 policiais, e eu fora o responsável por aquela situação. Anteriormente eu abordara amigavelmente ao pai e ao filho,
Quando ficará acertado que seria bom o jovem vir comigo, por um motivo que não recordo, só sei que tudo isso fazia parte de uma espécie de resgate espiritual. Aquele pai, diante do meu silêncio, ficou revoltado e esbravejou novamente a pergunta do porquê eu saíra com o filho dele, e não o trouxera de volta. Como recordava, naquele momento, que eu fora o responsável pelo sumiço do jovem, o entregar a guardiães do astral, preferi manter ainda o silêncio. O seguir, o homem desferiu-me um soco, do qual eu desviei instintivamente. Numa fração de segundo, retornei à dimensão terrena automaticamente, acontecendo um forte solavanco no meu corpo físico. Abri rapidamente os olhos materiais, e observei o meu primo dando continuidade ao seu trabalho bioenergético. Eu havia esquecido que meu primo estava ali. Entendi que eu estivera projetado por momentos, e que retornara ainda durante a tarefa de cura prânica, que estava me beneficiando. Portanto, permaneci quieto, embora de olhos abertos, tentando não atrapalhar a concentração do curador, de pé ao lado da minha cama, ainda em plena atuação. Enquanto isso, passei a tentar entender melhor o que acontecera. Eu estava muito surpreso com a experiência. Pouco tempo depois, o meu primo terminou a sessão. Ele comentou que percebera nitidamente o forte solavanco que ocorrera em meu corpo, e perguntou-me o que acontecera, se eu sentira algo diferente. Contei-lhe a ocorrência, com todos os detalhes que pude rememorar, descartando a hipótese de ter sido um sonho, pois eu sabia diferenciar muito bem o onirismo de viagens astrais. Acrescentei que tinha duas hipóteses para aquela experiência extrafísica, naquela situação inusitada. Uma delas é que eu fora atraído para aquela entidade, há poucos minutos atrás, pois ela queria saber o que eu fizera com o seu filho, talvez na noite anterior àquela sessão de cura prânica. A outra hipótese é que toda a experiência, desde o início, a abordagem inicial amigável ao pai e ao filho, até o fim, a cobrança do pai sobre o destino do filho, ocorreram no curto espaço de poucos minutos, durante uma parte da sessão de cura. Se foi isto que ocorreu, tem uma lógica, já que eu andava depauperado, e, naquela circunstância, estava sob um suporte energético extra, proporcionado pelo meu primo. No entanto, realmente não é possível discernir com certeza qual situação de fato ocorreu. Apenas posso afirmar que foi uma projeção astral sob condição excepcional, cuja circunstância não se repetiu comigo até os dias de hoje. Por fim, destaco dois fatores dessa experiência. Um deles é a questão do tempo numa viagem astral. Não é incomum realizarmos atividades relativamente complexas no astral, tendo-se a impressão de que se passou, por exemplo, uma hora. Porém, quando despertamos no mundo material e olhamos no relógio, constatamos que estivemos deitados por apenas poucos minutos. Ou seja, o tempo tem um valor diferenciado conforme a dimensão, nível vibratório, em que estamos. O outro fator que quero assinalar é sobre os variados estados de consciência que temos no mundo espiritual. Já me deparei com isso por diversas vezes, mas entendo que nunca é demais frisar esta questão, lá do outro lado, conforme o nível energético em que estamos vibrando, agimos de forma diferenciada da nossa personalidade terrena e normal. Portanto, sob as condições do astral, não raras vezes, apresentamos conhecimentos mais amplos e reconhecemos pessoas que não fazem parte do nosso círculo de amizades do plano terreno. Data: 07/11/2002. Relato 22, simbolismo seguido de projeção. Aquela era uma noite muito quente de verão no Rio de Janeiro. Eu acabava de retornar da rua, com um ventilador novo, já que meu pifara desavisadamente. Após montar o aparelho, tomei um banho frio e fui deitar-me bastante cansado, com o corpo semi-úmido, para aplacar a sensação térmica desagradável. Dormi de forma praticamente automática. Então, passei a sonhar com um colega do trabalho, que agia de forma estranha ao seu normal. Logo despertei,
Entendendo que tivera um sonho, avaliei que o meu colega de empresa não era daquele jeito. No entanto, como estava muito sonolento, logo adormeci novamente. Assim, passei a ter uma nova experiência onírica. Agora eu estava no apartamento em obras recém-adquirido, e para onde eu iria me mudar em breve. Lá, me acompanhava uma das médiuns do grupo espiritualista que eu deixara de frequentar, há poucos meses, por estar debilitado organicamente. Eu e esta minha amiga observávamos, da janela que se situava no 11º e último andar, que na rua se formara um rio sereno. Contudo, logo o rio se tornou fortemente caudaloso e suas águas arrastavam muitas pessoas e carros. Estava havendo grande destruição lá embaixo, até que foi possível sentir um baque na fundação do prédio. Parecia que ele iria ruir. Eu e minha amiga fomos até o elevador do prédio e outro grande estalo ocorreu. Enquanto descíamos, era possível perceber o prédio inclinando-se. Logo despertei, aliviado por este sonho aflitivo ter sido interrompido. No entanto, mais uma vez, tornei a dormir. Passei a ter uma nova experiência noturna. A princípio era outro sonho, pois eu estava deitado numa cama diferente da minha. O leito onde estava, era forrado por um lençol todo branco e eu acabara de despertar, levantando-me. Perguntei a mim mesmo se estava ali de pé, em espírito, ou no corpo físico. Eu estava um tanto confuso, tentando adquirir lucidez. Apalpei-me e concluí, pela densidade perceptível, que era o em carne e osso. Contudo, na minha mente estava registrado que eu tinha uma tarefa a executar, e achei estranha aquela sensação de um dever a cumprir iminente, que só ocorria no mundo astral. O que sentia que precisava fazer, não teria significado realizar se eu estivesse desperto no corpo material. Portanto, eu ainda estava confuso, embora tivesse uma certeza íntima de que tinha algo a fazer. Mas, este estado de dúvida não durou muito. Logo tive um lapso de memória, e, a seguir, já estava rumando para uma tarefa no astral inferior. Agora, eu adentrava uma construção, que parecia ser um prédio de escritórios. Eu estava determinado e não restava dúvida do que precisaria fazer, sabendo também que transitava em área umbralina. Na saleta de entrada do lugar, estava uma espécie de secretário, atrás de uma mesa. Prontamente aproximei-me dele e o agredi, nocauteando-o rapidamente. Passei por uma outra porta, resoluto, entendendo que era necessário fazer uma boa confusão ali. Acabei agredindo muitos homens, que estavam sentados atrás de mesas cheias de papel, naquele recinto amplo que se apresentava à minha passagem. Eu sabia que aquela instituição que invadira, era uma organização totalmente voltada a ações desagregadoras, constituindo-se, aquelas entidades, em planejadores de negativismo na Terra. Em outras palavras, eram seres voltados a instigarem, intuírem sentimentos e pensamentos perniciosos aos encarnados. Na realidade, eles estavam atônitos com a minha chegada. Não esperavam um ataque surpresa, e, por isso, praticamente não ofereciam resistência. Além disso, eu estava muito ágil e forte, enquanto eles pareciam não ter preparo para a luta corporal, eram planejadores de fato. Também é relevante destacar que, tendo como suporte energético meu corpo físico, eu apresentaria uma força maior do que a deles. Sob essas condições, que me eram favoráveis, eu não fui atacado. Apenas alguns deles esboçaram tentativas de se defenderem dos sopapos que eu distribuía. A uns eu atirava contra as paredes do lugar, e logo caíam tontos ou desacordados. Num dado momento, divisei um senhor aparentando meia-idade, com cabelos grisalhos. De pronto eu compreendi que era o Cabeça. Parti com tudo para cima dele e rapidamente deixei-o desmaiado. Não tive, em nenhum momento, dó daquelas entidades, já que na minha mente estava registrado que era, através delas, que muitas confusões e dores se materializavam no plano terreno. Logo após ter nocauteado o chefe, despertei na minha cama. É interessante destacar,
que este tipo de experiência, depois que voltamos à matéria e refletimos sobre tudo, é de causar alguma estranheza. É facilmente perceptível a grande disparidade entre o estado mental, emocional durante a projeção e o que temos enquanto estamos no corpo físico, no dia a dia. Aqui e agora, enquanto digito esta experiência, até me choco com o que fiz do outro lado. Lá, eu sabia muito bem o que era necessário fazer. É como se alguém ou alguma força externa ao meu ser me induzia, sustentava, para executar aquela tarefa. Ao mesmo tempo, eu estava bastante identificado, naqueles momentos, com o que devia realizar. De qualquer maneira, não é possível negar que no mundo em que vivemos há, ainda, grande necessidade de atividades de policiamento e repressão, muito embora a base para a transformação dos seres seja a educação e o amor. Na escalada evolutiva, consciencial, entendo que não há quem não tenha precisado da dor, em algum momento, para que tivesse um alerta de que estava num caminho ruim. Por outro lado, agora, me pergunto o que ocorreu com aquela organização após a minha atuação. Eu fui apenas uma peça naquela ação invasiva, ou outros teriam dado continuidade após a minha passagem por aquele lugar. Aquele agrupamento teria sido enfraquecido ou desfeito? Realmente, não sei. Quanto ao sonho que descrevi no início deste relato, onde a força das águas estava levando tudo, gostaria de me referir a este fato, mas não numa interpretação do simbolismo apresentado. Quero chamar a atenção para a conexão entre este sonho que tive, com os sonhos de duas pessoas amigas, na mesma madrugada. Uma delas é o meu primo, que teve uma experiência onírica cujo cenário era uma inundação muito grande, onde ele e a sua irmã tiveram que se refugiar em minha residência. O outro caso é do filho de uma médium amiga, que contou-me ter sonhado que estava dentro de um rio, onde cobras o puxavam para o fundo. Após ter lutado bastante, salvou-se, indo descansar sobre uma pedra grande no próprio rio. É bem interessante a correlação entre o sonho que tive e aqueles que os meus dois amigos tiveram na mesma noite. Acredito que, por nós todos estarmos vinculados energeticamente ao mesmo grupo espiritualista de origem, e provavelmente por realizarmos tarefas conjuntas no astral, embora nem sempre com boa lucidez e rememoração, acabávamos por ter sonhos com uma base em comum, no caso, a questão das águas. Isto ocorreu diversas vezes entre mim e pessoas próximas, quando apresentamos sonhos com símbolos similares, numa mesma noite, ou ao longo de uma mesma semana. Desta forma, achei interessante registrar isso aqui. Data: 11/02/2003. Relato 23, Atravessando obstáculos. Eu estava há uns dias na casa de amigos, no bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, quando, em determinada noite, fui deitar-me já bastante cansado. Resolvi, intuitivamente, realizar um exercício de visualização de fluxos de energia branca, através e também pelo entorno do meu corpo físico. Porém, o exercício não durou muito tempo, já que eu rapidamente peguei no sono. Então, a experiência que passo a relatar, pelo menos quanto ao que foi possível rememorar, inicia-se com a minha estadia num elevador, com mais duas pessoas. O elevador se deslocava tranquilamente, até que parou entre dois andares, ficando apenas uma estreita passagem que possibilitava uma saída arriscada, se aquilo estivesse ocorrendo no plano físico. Como eu tinha consciência de que não estava no mundo material, raciocinei que poderia transpor a pequena abertura, usando a minha mente para tornar o meu corpo astral menos denso, evitando atritos com a matéria astral daquela dimensão. Logo em seguida, realizei o meu intento sem dificuldades, chegando no lugar que parecia ser um andar subterrâneo do prédio onde eu estava. O espaço era amplo, mas havia muito lixo no lugar, que se agrupava em vários montes esparsos. Não conseguia enxergar uma porta de saída dali, mas na parte alta de uma parede haviam basculhantes, que permitiam a entrada da luminosidade externa. Desejei sair e pensei, posso alcançar um basculhante através de um impulso mental.
Ou seja, planejei flutuar até a abertura disponível, que se localizava bem no alto da grande parede à minha frente, e logo abaixo de um monte de lixo. Concentrei-me bastante, pois o ambiente apresentava-se vibratoriamente denso ali, e eu deixei-me afetar pela energia do lugar, o que refletiu-se no meu corpo astral. Assim, flutuei com dificuldade até aterrissar no topo do monte de lixo, próximo ao basculhante que eu desejava atravessar. Então, bem de perto daquelas aberturas de saída, percebi que eram estreitas e que poderiam impedir o meu escape. Mas uma vez avaliei a possibilidade de vencer um obstáculo pela concentração mental, tornando o meu corpo astral menos denso. Realizei uma mentalização difícil, em decorrência das condições ambientais referidamente desfavoráveis, conseguindo ultrapassar o basculhante. No entanto, não foi fácil, pois a sutilização do meu corpo astral não foi das melhores, e pude sentir uma espécie de atrito gelatinoso com a matéria que compunha o basculhante. Uma vez do lado de fora, notei que estava num quintal dos fundos de uma casa. Observei, a certa distância, que os membros de uma família se movimentavam ali. Agi de forma automática, me escondendo atrás de um monte de tijolos empilhados. Acompanhei os passos de uma menina, que se dirigia a um portão, próximo de onde eu me encontrava. Conforme a criança se aproximava, eu a rodeava o monte de tijolos, de maneira que ela não pudesse me ver. Em seguida abaixei-me, para que os demais membros da família não me vissem, já que a pilha de tijolos não era tão alta. Uma vez agachado, tive um lampejo mental e me questionei, por que estou me escondendo? Em seguida, resolvi intimamente, vou me mostrar a eles. Assim, saí de trás dos tijolos, permitindo que me enxergassem. Tive uma certa surpresa, pois eles vieram a meu encontro, muito sorridentes e cordiais. Aqui, faço uma breve interrupção no relato, para comentar um aspecto interessante. De uma forma geral, até o ponto narrado da experiência, eu estava com uma consciência bem próxima da personalidade que tenho enquanto no estado de vigília, no plano terreno. Depois do contato com as pessoas, fui adquirindo uma consciência um pouco mais amplificada, que me permitia, de certo modo, recordar que já conhecia aquelas pessoas e que não estava ali à toa. Essa mudança de status consciencial, portanto, é algo a se destacar dessa viagem astral, que volto a relatar agora. Bem, na sequência, o homem convidou-me a entrar na sua residência, e, junto com a sua esposa e outros filhos, fui escoltado até o interior da casa. Recordou-me que a construção era de alvenaria, e a pintura externa tinha um tom predominante de bege. Mostraram-me vários cômodos, dos quais já não tenho muitos detalhes na memória, até que, retornando para fora, subimos por uma escada lateral externa, que dava para o segundo andar da casa. Enquanto o homem apresentava tudo animadamente, parei num patamar da escada e perguntei-lhe, onde está o menorzinho? O filho mais novo. Eu quero vê-lo. Então, o homem trouxe-me um garoto aparentando ter cerca de 4 anos de idade. O menino tinha cabelos lisos negros e um rosto que transparecia um estado doentio, sobretudo pelos olhos significativamente vagos. Pus uma mão na cabeça dele, no intuito de transmitir-lhe vibrações de cura, mas, a partir desse ponto, não recordo o restante da vivência no astral. Creio que a interrupção das lembranças se deu por uma incapacidade própria para rememorar mais, naquela oportunidade, ou porque a partir do momento em que tentei auxiliar ao garoto, tenha sido influenciado de forma mais ostensiva por algum amparador, invisível naquele ambiente, o que teria reduzido a minha lucidez. Aliás, o lugar onde eu estivera, tinha uma densidade energética relativamente próxima do mundo físico. Portanto, presumo que aquela família que eu visitara, possa ser de encarnados que estavam projetados, ou seriam de desencarnados de colônia espiritual de vibração próxima à materialidade. Data: 8 de março de 2003. Relato 24. Jovens drogados.
Estava cansado fisicamente quando fui deitar-me, mas resolvi realizar alguns exercícios com fluxos de energias pelo corpo. Depois de pouco tempo não resisti e adormeci. Não sei como e nem o porquê exatamente, mas fui parar num lugar com vários jovens, aparentando idades entre 16 e 21 anos aproximadamente. Eles estavam visivelmente drogados e não tentavam disfarçar o seu estado. Estavam à vontade e a minha presença não os inibiu. Fiquei ali observando, até que chamou minha atenção um rapaz, já que ele tinha uma colher e nela estava depositada uma pedra branca, o chamado crack. O jovem aquecia o fundo da colher com um tipo de isqueiro. Desta forma, a pedra exalava vapores, que eram aspirados avidamente pelo indivíduo. O ambiente era meio escuro e a minha lucidez flutuava um pouco. Recordo que senti que o lugar era carregado, também, por fortes vibrações de sensualidade, embora, naquele instante, as pessoas ali estivessem preocupadas somente em se drogar. Num dado momento, um jovem de cabelos loiros chamou-me pelo nome, e ofereceu-me a droga de forma irônica. Ignorei, constrangido, a sua oferta. Percebi que ele usara ironia, porque já sabia que eu não aceitaria. O que é curioso, é que ele me chamara pelo meu nome. Possivelmente eu já estivera ali anteriormente, numa outra experiência astral, da qual nada recordava. Creio que talvez estivera naquele lugar para prestar alguma assistência extrafísica, provavelmente induzido por amparadores, já que não tenho nenhum tipo de vício, que pudesse me atrair naturalmente para aquele tipo de ambiente. Estive em diversos pontos daquele local, observando os fatos, e me sentindo um tanto pesaroso e impotente. Em outro momento, recordo de um rapaz de pele clara e cabelos negros, que estava se drogando num banheiro de azulejos brancos. Ele já estava bastante entorpecido, mas não parava. Mais à frente conversei com outro jovem que, sob efeito do narcótico, contou para mim a sua sensação de flutuar, enquanto fazia movimentos laterais pendulares, sentado no chão. Após isso, afastei-me um pouco dali. Fui até o lado de fora da construção onde os jovens se drogavam, e, naquela rua semi-escura, flutuei até a altura aproximada de um poste, onde permaneci por um tempo meditando sobre o que vira. Dali ainda era possível ver o rapaz que achava que flutuava, enquanto o seu corpo astral permanecia pregado no solo. Ele continuava realizando os movimentos pendulares, sentado no chão. Inevitavelmente, passei a me comparar com ele e senti-me quase feliz em poder realmente voar com o meu veículo astral, enquanto o jovem precisava se drogar para ter uma sensação ilusória de flutuação. Em seguida, retornei ao corpo material e logo registrei no papel tudo o que foi possível lembrar com clareza. Antes de finalizar este relato, gostaria de assinalar que, após ter feito as anotações da experiência, calculei que a imagem que eu vira no astral, do uso de uma colher como suporte para aquecer o crack, teria sido uma distorção na rememoração do fato. Comentei isso com um amigo da Polícia Federal, e ele me esclareceu que eu vira algo relativamente comum no uso do crack, pois quando não se tem os cachimbos para pôr a pedra, os usuários utilizam colheres como base para a droga, aquecendo-a por baixo com isqueiros. Ou seja, o que eu vira no astral, condizia exatamente com a realidade do uso desta droga no plano terreno. Fiquei surpreso, pois desconhecia este detalhe à época. Aliás, o crack no início desta década era muito pouco difundido na cidade do Rio de Janeiro, ao contrário da capital paulista, onde este entorpecente já estava instalado. Portanto, imagino que eu tenha feito uma viagem astral até São Paulo. Hoje, enquanto digito esse relato neste e-book, final de 2009, infelizmente, o Rio de Janeiro vive uma epidemia de crack, o que vem causando uma série de transtornos sociais, somando-se aos outros que já tínhamos aqui. Quanto aos jovens do relato, em si, entendo que há duas possibilidades sobre eles. Uma é que seriam encanados projetados, se drogando no astral.
A outra situação possível é que seriam pessoas que desencanaram pelas drogas e que, do outro lado, continuam com o mesmo tipo de procedimento. A literatura espiritualista é farta neste tipo de informação. Data: 1º de abril de 2003. Relato 25, voo em grupo. Nesta noite, realizei algumas projeções em sequência, com rememoração bem limitada. No entanto, recordo com facilidade um período, quando estava voando entre dois vilarejos astrais, colônias espirituais, separados por extensa área com muitos morros, cobertos por vegetação bem verde, do tipo gramínea seca, e realizei tarefas nos vilarejos, mas não recordo o conteúdo. O que foi marcante foi a precisão de voo que eu tinha que realizar, para evitar me chocar com outras pessoas que estavam se deslocando pelo ar como eu. Era um voo em grupo, num número bastante grande, do qual não me recordo de ter participado anteriormente, de algo semelhante. De início, quando saí do solo, alcancei cerca de 3 metros de altura, e notei que poderia acontecer algum acidente, já que ali havia muita gente. Então, fazendo gestos sutis com minhas mãos, tive um suporte psicológico para conseguir realizar manobras sutis, evitando esbarrar em alguém. É claro que não eram as minhas mãos que exerciam o direcionamento, mas sim a minha mente. Porém, o esforço mental para executar os desvios precisos de rota, acabaram por se refletir nos gestos automáticos que eu fazia com as minhas mãos. Depois de um tempo evitando me chocar com as pessoas, consegui um espaço para subir mais, atingindo cerca de 15 metros de altura. Deste modo senti-me livre e acelerei o voo, através de uma vontade bem concentrada. Foi extremamente agradável sentir a liberdade de ação, após deixar para trás o engarrafamento de pessoas, que voavam numa altitude menor. Assim, pude aproveitar melhor a paisagem que se descortinava abaixo e à frente. Era como um mar de morros verdes, entremeados por algumas planícies, que eram verdadeiras campinas, também muito verdes. Realmente, para qualquer projetor que não tem um medo significativo de altura, a sensação de voar é maravilhosa e inesquecível. Foi com esta sensação que despertei no leito físico. Data: 2 de maio de 2003. Relato 26, reencontro e tarefa assistencialista. Esta viagem astral foi a primeira de duas na mesma noite. O início do que pude rememorar, trata-se de um reencontro com a minha falecida mãe, desencarnou em 1989. Eu e ela acabáramos de conversar com um senhor negro, aparentando idade entre 40 e 45 anos, que era bem magro, com aspecto doente. Agora, eu e ela descíamos uma ladeira, quando me distraí com uma vegetação na beira do caminho. No momento que olhei para frente, ela já havia se deslocado com rapidez e eu a perdera de vista. Fiquei surpreso com a velocidade com que ela se movimentou, mas não havia problema algum, pois eu sabia onde era a sua residência no astral. Assim, continuei caminhando até lá. Quando cheguei ao meu destino, um casarão de muros altos e tom laranja bem claro, encontrei duas pessoas conhecidas. Uma delas era uma senhora negra, com idade aparente entre 45 e 50 anos, levemente obesa, já desencanada. A outra pessoa era o homem que descrevi, brevemente, no início deste relato. Bem, a senhora negra estava próxima à morada de minha mãe, mas o foco da minha atenção estava voltado para uma típica oferenda umbandista, com velas e charutos, num toco de árvore, a poucos metros da entrada da residência da minha genitora, que deveria estar no interior da casa. Fiquei ali parado, um tempo, observando a disposição daqueles materiais de magia, em pleno astral. Só então, a senhora negra aproximou-se de mim, humildemente, mas levei um pequeno susto, pois eu ficara meio fora do ar observando aquela oferenda. Eu falei algo a ela em tom de surpresa, e ela me respondeu. Eu fiquei quieta porque pensei que o senhor estava com guia. Logo lhe falei,
De repente eu estava porque fiquei meio aéreo. Em seguida, afastei-me dela e fui em direção ao portão do casarão de minha mãe. Então, aproximou-se mais o senhor negro a quem me referi no início desse relato. Ele estava realmente doente, pois tossia muito. Estava tendo um acesso de tosse, a uns 2 metros da entrada da residência da minha genitora. Agora, eu estava de costas para ele, pois tinha a intenção de entrar na casa. Mas, como eu estava ainda meio aéreo, estaquei naquela posição, como se estivesse sendo teleguiado por outra inteligência. A minha lucidez flutuava, mas não ao ponto de eu perder a consciência. Fiquei assim por um tempo, de costas para o senhor doente, mas sem bater no portão da residência. Então, aconteceu um fenômeno sem a minha interferência mental. Acabara de ser plasmado, em mim, um grosso casaco escuro, com uma gola alta. Mantive-me parado, enquanto podia ouvir que a tosse da entidade aumentava atrás de mim. De repente, eu comecei a tossir também, mas ele, que estava bem próximo de mim agora, passou a liberar placas de catarro, que atingiam o casaco que me protegia. Pude ver que as tais placas tinham tonalidades entre o amarelo e o verde, já que algumas delas vieram a se alojar em partes do casaco, visíveis para mim, nos braços e ombros. Eu ali, parado, numa espécie de transe semiconsciente, tive a intuição de que ele tinha tuberculose, provavelmente desencanara com a doença, mas ainda retinha no perispírito as mazelas de sua vida material. Após alguns momentos, foi reduzindo o acesso do homem, até parar. Disse que estava melhor e me agradeceu. Então, virei-me para ele e observei que estava com uma aparência mais saudável. O seguir, o senhor se deslocou até uma vegetação próxima e retirou folhas de uma planta, do tipo cipó. Comunicou-me que iria fazer um banho com as folhas, como lhe havia sido recomendado. Senti que esta recomendação teria partido de um guia de Umbanda, que se manifesta através de mim, em certas oportunidades. Possivelmente quando conversei com este senhor, quando eu estava com a minha mãe, no início deste relato, devo ter entrado em transe e transmitido a orientação. Então, perguntei se gostaria que eu pedisse água para minha mãe, de forma que ele pudesse usar no banho de ervas. Respondeu-me que não era necessário. Em seguida entrei no casarão, sendo recebido pela minha genitora, que estava muito sorridente. Parecia feliz por eu ter ajudado aquela entidade. A partir deste ponto nada mais pude rememorar. Sobre esta projeção, entendo ser relevante destacar 2 aspectos: o reencontro com parentes desencarnados e a questão da mediunidade em pleno astral. Quanto ao reencontro com entes queridos que desencarnaram, numa viagem extrafísica, esta motivação não deve ser algo obsessivo por parte do projetor, já que entidades não amistosas podem perceber este interesse, tentando se fazer passar por algum parente que já partiu da Terra, de maneira a exercer uma vampirização, roubo de bioenergias do viajante. Isto já aconteceu comigo, numa oportunidade em que a minha lucidez não era das melhores, quando demorei a discernir que a entidade que plasmara a forma do meu pai desencarnado, não era ele de fato. O reencontro com entes queridos, no astral, quando se dá de forma espontânea, sem angústias, desejo prévio obsessivo, por parte do projetor, é algo bastante agradável. Bem, quanto à questão mediúnica no mundo extrafísico, não é algo muito relatado por viajantes astrais, até porque quando isso ocorre, o nível de lucidez da pessoa projetada cai, dificultando ainda mais que se registre algo conscientemente, para posterior rememoração. Este fenômeno já aconteceu comigo algumas vezes, e tenho encontrado relatos esparsos sobre esta questão, de outros projetores. A condição básica para que ocorra algo mediúnico no astral, é que o guia, ou amparador, do indivíduo projetado, esteja mais sutilizado do que o projetor médium. Ou seja, o veículo de manifestação do espírito comunicante deve estar menos denso, do que o corpo astral do médium projetado. Data: 9 de maio de 2003.
Relato 27. Um amigo enfesado. Na mesma noite da experiência do relato anterior, projetei-me novamente. Agora, estava num ambiente vibracional pesado. O local assemelhava-se ao centro da cidade do Rio de Janeiro, com muitos prédios, embora tivesse um movimento de pessoas bem limitado. O piso da calçada da rua, onde eu transitava, era formado por pedras portuguesas. Realmente parecia que aquele lugar pertencia a uma faixa energética próxima do ambiente terreno. Eu não estava só. Um negro alto e forte, de aparência jovem, usando um colar de contas pretas e vermelhas no pescoço, ia lado a lado comigo, mantendo uma atitude de guarda-costas. Ele caminhava com uma expressão facial bastante séria, com um olhar um tanto bravo. O colar chamou minha atenção, pois aquele apetrecho, na corrente astral de Umbanda, é chamado guia e, pelas cores que ali estavam, pertencia à chamada linha dos Jesus, agrupamento de diversos tipos de entidades, mas que, comumente, realizam tarefas protetórias ou de policiamento, dentre outras. Andávamos a passos largos, quando nos aproximamos de um grupo de rapazes negros, que davam a impressão de serem entidades não amistosas. Esta impressão se confirmou, logo que passamos pelos jovens, pois eles começaram a nos provocar, chamando-nos de frouxos, covardes, dentre outros predicados. Continuamos a caminhar, nos afastando dos zombeteiros, até que o meu amigo não conteve o seu aborrecimento com a situação. Ele parou e retornou rapidamente, numa atitude de que iria tirar satisfação com aquelas entidades. Eu ainda tentei demovê-lo da sua intenção, que era evidente pela sua expressão corporal, dizendo-lhe: deixa pra lá, ignora, não importa. Mas, não teve jeito. Ele foi lá e agrediu 2 ou 3 indivíduos, que logo foram para o chão. A cena seguinte foi das entidades, de joelhos, sendo obrigadas a desdizer todas as provocações que fizeram a nós. Em seguida, o meu amigo enfesado os induziu a admitirem que eles próprios eram frouxos, covardes, etc. Após este momento, não pude rememorar mais nada. Não consegui trazer para o meu cérebro físico, por qual motivo eu me encontrava naquele lugar, escoltado pela entidade da guia de Zu. Aliás, é interessante salientar que esta experiência breve se seguiu àquela do relato anterior, na mesma noite. Isto já ocorreu comigo em outras oportunidades, ou seja, fazer mais de uma viagem astral lúcida numa mesma noite, com rememoração. No entanto, saliento que, nessas condições, é mais difícil uma recordação mais completa. Acredito que muitos projetores têm experiências conscientes no astral, num mesmo período noturno. Contudo, o que seria de nosso cérebro material, se tivesse que processar tantas atividades fora do corpo em nível consciente? O desgaste seria grande. Assim, entendo que diversas projeções astrais lúcidas ocorrem, mas não são registradas pelo viajante após despertar, por falta de capacidade de rememoração. Em outras palavras, de certa forma, há um mecanismo de proteção da nossa máquina física, visando a manutenção da saúde. Data: 9 de maio de 2003. Relato 28, endometriose. A experiência que passo a relatar foi bastante interessante para mim, pois obtive uma informação da área médica no astral, a qual desconhecia no mundo físico, confirmando posteriormente a sua veracidade aqui no plano material. A recordação que tenho das minhas atividades extrafísicas, naquela noite, foi a partir da minha estadia no local ignorado, mas que me parecia ser um cômodo de hospital. Estavam no ambiente, um homem de elevada estatura, cuja fisionomia não lembro mais, e uma bela jovem com idade aparente entre 18 e 21 anos. Ela tinha cabelos loiros, pele branca, rosto de traços bem simétricos, relativamente magra e com altura mediana, apresentando-se com um vestido longo de cor clara. O homem supracitado, que mantinha uma atitude de médico,
Falava comigo sobre a moça, explicando-me que ela tinha uma endometria ou endometria, não recordo exatamente o termo. Confabulei com ele por um tempo,